Bem-vindos, professores, colegas e alunos do curso de Educação Financeira para professores da Educação Básica. Este é um vídeo de abertura do nosso curso de Economia e Bens Públicos. Já neste primeiro vídeo, além de apresentar a dinâmica do nosso curso, falaremos do principal fundamento da economia. Vamos falar um pouquinho do nosso curso. Teremos 4 semanas de aula. Em cada semana, vocês receberão um texto escrito exclusivamente para esse curso, o qual eu recomendo fortemente a leitura. Ele será a base do entendimento do conteúdo de cada semana. Além do texto, vocês receberão uma apresentação do tipo slides, desenvolvida no software PowerPoint. Ela poderá ser usada por vocês, professores, inclusive nas suas aulas. O material está à disposição de vocês para implementar e repassar aos seus alunos conhecimentos sobre economia. Também teremos um vídeo que eu, professor dessa matéria, gravarei para vocês explicando a ideia central do conteúdo de cada semana. Além do vídeo que eu gravo para vocês, recomendarei um material adicional, livros para leitura e também vídeos públicos da internet que tratam do assunto que estaremos discutindo. E lógico, teremos sempre, como base de apoio para o nosso curso, um material didático fornecido gratuitamente pela AEF. O nosso curso terá 4 semanas. Na primeira semana, vamos falar do problema da economia. Os problemas essenciais dos quais a economia trata. Na segunda semana, vamos falar da teoria do consumidor, que mostra a racionalidade por trás das escolhas do consumidor. Nessa semana, vamos entender como se forma o processo de decisão do consumo e escolha entre diferentes alternativas de consumo. Na semana seguinte, terceira semana, falaremos sobre a teoria da firma, ou seja, como se forma o processo produtivo. E aqui, lembrando, firma não são só apenas empresas, mas cada trabalhador que vende a sua força de trabalho também exerce essa posição de produtor. E na última semana, na quarta semana, vamos falar sobre as falhas de mercado. Vamos entender como interagem consumidores e produtores em um mercado e em quais situações o mercado não nos leva ao equilíbrio mais eficiente em termos de uso de recursos escassos. E aí aparece o governo para atuar principalmente no que chamaremos de bens públicos. Os problemas que as ciências econômicas buscam resolver. O problema da economia passa por questões filosóficas, essenciais ao ser humano e do ambiente em que vivemos. Não há como negar que vivemos em um mundo onde há escassez de recursos e excesso de desejos e vontades de melhoria do bem-estar. Quem não gostaria de ser beneficiado com uma bela viagem, uma casa confortável, um meio de locomoção rápido, prático e também confortável? Há como atender a todos os desejos de todas as pessoas? Esta é a primeira questão que a ciência econômica busca responder. E infelizmente a resposta é: ainda não há solução para este problema. Bom, se não há solução efetiva para esse problema de atender a todos os desejos, aos desejos ilimitados da humanidade, que
tem que lidar com os seus recursos escassos, então, qual será o papel da economia e das ciências econômicas? A economia, então, será a ciência que busca mecanismos para administrar os recursos escassos de forma mais eficiente possível, ou seja, da forma que otimiza e que leva a sociedade ao maior bem-estar possível dentro dos seus limites de recursos humanos, recursos sociais e recursos naturais. Uma boa representação caricata do problema da economia pode ser o problema da vida de um náufrago. Vejam só, o náufrago se encontra numa ilha, perdido, apenas com a sua força de trabalho e alguns recursos naturais, mas ele precisa de comida, água potável e, quem sabe, até um meio de transporte que o leve de volta para casa. Ele será capaz de obter tudo isso? Vai depender de como ele administrar os seus recursos produtivos, a sua capacidade de produção. O náufrago, se fosse muito eficiente, muito bom de trabalho, no limite até conseguiria construir um barco que levasse-o de volta para casa. Imagina só, com muita eficiência conseguiria até um barco a combustão, um motor. Seria fácil? Não, seria muito difícil. Até difícil de acreditar que alguém sozinho, em uma ilha perdida, conseguiria cumprir essa missão e satisfazer o seu desejo de voltar para casa. Bom, teremos que lidar com essa dificuldade e incapacidade de atender a todos os desejos de todas as pessoas. Portanto, no nosso curso discutiremos formas de alocar os recursos escassos de maneira eficiente para otimizarmos o bem-estar de cada indivíduo e da sociedade. Como já vimos, os recursos são escassos, muito embora os desejos sejam ilimitados. Isso vai nos exigir fazer escolhas. Portanto, a primeira lição em economia, que fica já na nossa aula de hoje, é: para conquistarmos algo, vamos ter que abrir mão de alguma outra coisa. Bom, voltando ao nosso problema do náufrago na ilha, podemos pensar o seguinte: ele vai ter que abrir mão de um tempo descansando para correr atrás da sua comida. Vai precisar abrir mão de um tempo descansando para arrumar água potável. Se ele escolher produzir um barco, eventualmente vai ter que abrir mão de mais tempo que ele utilizaria para buscar comida. Existem bens mais essenciais e alguns menos essenciais, bens e serviços. A questão das escolhas é o ponto central da economia. É a lição mais importante deste nosso primeiro encontro. Não há como solucionar todos os problemas econômicos justamente pela escassez e pela necessidade de escolha. Se não fosse necessário escolher, dificilmente teríamos algum tipo de problema econômico. Não seria necessário abrir mão de alguma coisa para conquistar outra. Milton Friedman, Prêmio Nobel em Economia, já dizia: não há almoço grátis. Pense sobre essa questão do ponto de vista das escolhas. É isso que ele quis dizer. Veja bem, se você quer algo, dado a escassez dos recursos, precisará abrir mão de alguma coisa. Seja o seu tempo livre, seja algum recurso natural disponível, seja um outro bem, o qual você está pensando também em adquirir. A economia é uma ciência multidisciplinar, classificada como uma ciência social aplicada, que tradicionalmente se apoia na matemática e no raciocínio lógico, para facilitar a compreensão do mundo da economia. Os economistas costumam recorrer a simplificações objetivas
baseadas em uma certa racionalidade do ser humano. Essa simplificação são chamadas de modelos. Muito embora a lógica e a racionalidade estejam muito presentes na teoria econômica, o que torna o instrumental matemático valioso parceiro da ciência econômica, seu caráter multidisciplinar interage com outras ciências, como, por exemplo, o direito, a sociologia, a geografia, a ciência política, a estatística, a física e a sempre presente linguística, para uma boa compreensão e interpretação dos seus textos, sejam eles em português ou em inglês. Eu insisto muito com os meus alunos e falo, é sempre importante não esquecer. Embora a matemática e a racionalidade estejam sempre presentes em uma análise econômica, a economia é uma ciência social aplicada, onde, diferente das ciências exatas, não há determinismo. Estamos tratando de pessoas, e aqui, por mais que as relações possam ser predefinidas com observação em dados, com observação em como as pessoas se comportam nos mercados, não há certeza, não há determinismo. Nesse sentido de multidisciplinaridade que eu proponho a primeira tarefa do nosso curso. A ideia é que vocês, professores, já pensem em formas de introduzir a economia dentro da aula de vocês. Seja com a discussão de um texto, seja com a apresentação de alguma racionalidade. Eu queria já ouvir as primeiras ideias nessa tarefa, para que daqui 2 semanas, juntos possamos construir materiais de apoio para vocês. Ou seja, na 3ª semana, pretendo discutir a resposta de vocês, trazendo ideias e possíveis materiais para serem utilizados dentro de sala de aula. Na nossa próxima aula, iremos falar sobre como o consumidor toma suas decisões de consumo e de escolha entre as diversas alternativas disponíveis no mercado. Vamos também expor como funciona uma economia de mercado e quais são as suas vantagens e desvantagens. Nos vemos na nossa próxima aula. Desejo a vocês uma boa semana de estudos.